Prontinho, estamos de volta, Rádio Paraguaçu FM 87.9, direto de Santo Estevão, na Bahia. Estou ao telefone com o doutor Paulo Baiano, ele que é veterinário especialista em animais silvestres, animais selvagens do INEMA e também coordenador do CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres da região Oeste. Essa entrevista tem o oferecimento da EcoPower Energia Solar, Clínica Arruda e também Ponto das Flores, que são nossos patrocinadores. Bom, pessoal, vamos começar a falar agora com o doutor Paulo Baiano. Muitíssimo bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia a todos os ouvintes também. Estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Tá bom, doutor Paulo, muitíssimo obrigada. Bom, para começar, doutor, o senhor poderia explicar qual é a atuação do INEMA, do CETAS Oeste, qual é exatamente o papel desses órgãos quando se trata de animais silvestres também em áreas urbanas? Pronto, então, o CETAS é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Então, todos os animais acidentados, animais que estão perdidos nos centros urbanos, ou até em povoados também, eles são encaminhados para o CETAS para a melhor destinação, que pode ser, se o animal não tem condições de voltar para a natureza, para um criadouro zoológico, e a nossa prioridade é que o animal volte para a natureza. E aí a gente procura biomas como Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, que o animal faz parte. Os CETAS é importante frisar que eles podem ser municipais, federais e estaduais. No nosso caso, o CETAS que está sob regência do INEMA é estadual. O INEMA é um órgão ambiental, uma autarquia, que ela regulamenta e também fiscaliza não só a fauna, como atividades relacionadas com o meio ambiente no nosso estado. Tá. Doutor, aqui em Santo Estevão tem a presença de um jacaré do papo amarelo na Lagoa de Plínio, aqui no centro da cidade. Ele tem mais de 10 anos aqui, no município. E está havendo uma polêmica, uma questão de que vão retirar o jacaré aqui da lagoa dentro. Mas em 2015 houve realmente uma avaliação do próprio INEMA. Na época era o senhor Messias Gonzaga, que era o coordenador do INEMA aqui de Feira de Santana. Ele veio junto com o técnico, coordenador de fauna, que, se não me engano, que era Delilson Melo. Eles mantiveram o parecer aqui de que o animal estava apto a ficar na lagoa por conta da alimentação farta, etc. E falando especificamente a respeito desse espécime, de jacaré do papo amarelo, primeiro eu gostaria de saber qual é o perfil comportamental dessa espécie, como é que esse animal se comporta. Ele é um animal agressivo? Em que situação que ele pode apresentar risco? E o fato... Bom, primeiro isso, Pronto, esse ponto que você tocou, Liz, é muito importante. Primeiro ponto, a gente não deve se aproximar da fauna silvestre e não deve alimentar, porque acostuma com a nossa presença. Precisa aprender a admirar o animal com um comportamento natural. Porque o comportamento natural do jacaré, por exemplo, que é um predador, ele vai caçar, mas também ele vai fugir. Principalmente do humano, ele vai fugir. Então, o comportamento natural da espécie, quando ele está ali tomando sol, um animal selvagem, a gente se aproximar e ele fugir. Então, a gente não deve acostumar, porque uma coisa é adulto, outra coisa é uma criança urbano. Uma outra coisa também que é importante é o animal territorialista. Então, geralmente, os acidentes que ocorrem, e que são raros, com jacarés, é importante utilizar, dentro da água. Mas, por exemplo, o ser humano ele não faz parte da presa, como presa natural do jacaré. Então, a tendência é o animal fugir. É um animal de hábito noturno, então é um animal mais ativo à noite. Outra coisa, quando você observa ele na beira da lagoa, tomando sol, é um comportamento também natural. Um animal selvagem, ele ia fugir naturalmente. Então, não pode se aproximar
não pode alimentar. Né? Eu já tive a oportunidade de visitar a lagoa, eu vi que tem inclusive presas naturais para esses animais. A gente precisa aprender a coexistir com os animais silvestres, principalmente porque a nossa forma de ocupação urbana, ela adentra nas matas. Então, quando o INEMA ele faz uma visita, que é uma visita técnica, o INEMA ele procura priorizar a coexistência da população com o animal, mas com os cuidados devidos. Então, quais são os cuidados? Cercar a área, né? Fazer sensibilização ambiental na região, a possibilidade de ter um guarda-parque, né? Onde está ocorrendo o jacaré, para que as pessoas elas possam aprender a coexistir de fato, respeitando a biologia do animal e ter a possibilidade das futuras gerações de admirar, né, a presença desse animal. E não é qualquer pessoa, qualquer população que tem, né, esse prazer de ver um animal como o jacaré, por exemplo, convivendo com o ser humano. Se eu não me engano, não teve nenhum caso, né, de acidente em Santo Estevão. Não, doutor. Algumas pessoas relatam que houve um cachorro, né? Que ele ia estar com um cachorro. Isso é normal também? Normal. Se o animal está na água, é um animal territorialista, é um animal predador, carnívoro, se o animal for para a água... Isso, e muitas vezes eu vejo acidentes com cachorro, o animal nem ser levado, né, para ser devorado. Muitas vezes o animal ele morre e solta, né? Sim, que é aquele mesmo caso do tubarão lá, que ele vai fazer, ele se sente, sei lá, ele tá ali e acaba soltando. Isso, por exemplo, no município de Capulé teve um acidente de jacaré que foi dessa forma. Aí o cachorro ele foi cuidado, né, pelo veterinário, a gente foi fazer uma visita técnica lá e junto com a Secretaria do Ambiente a gente fez as adequações, né? Uma das adequações que a gente sempre prioriza é o cercamento da área para prevenir acidentes. Isso inclusive foi recomendado na época, né, 2015. Era o prefeito daqui era o professor Orlando Santiago. Houve na época, eu acho que inclusive começaram a fazer o cercamento da área, mas não houve continuidade. Então, a lagoa, a maior parte dela, ela não é cercada. Mas assim, o simples fato de ser uma lagoa dentro da cidade justifica a retirada desse animal? Eu entendi que o senhor falou da questão da coexistência, né? Que é existir junto. Né? E inclusive era para ter perguntado até antes do senhor responder isso, eu vou até perguntar outra coisa, que o senhor falou que a maioria dos acidentes, quando acontece acidente, que são raros, que eles acontecem dentro da água. Existe risco para o pessoal que está pescando, por exemplo, porque tem ainda pessoas que pescam naquela lagoa que eles entram na água, eu já vi isso várias vezes. Então, só a questão de entrar na água já é um risco, né? Eu não consigo, na verdade, dizer o quão risco seria, né? Se é um risco alto, se é um risco baixo, entendeu? Sim. Tanto é que até o momento não teve acidente, mas o que é que a gente prioriza na nossa visita técnica? É importante que a gente não vai com a ideia fixa. A gente vai para a área, estuda a área, conversa com os atores, né? Tanto políticos como os administradores, vê a melhor ação, mas prioriza a não retirada do animal, mas a retirada só em casos extremos. Quais casos extremos são esses? Apresenta risco para o animal ou se apresenta risco também para a população, entende? Sim. Então, assim, é algo que a gente precisa avaliar de forma bem crítica. Tá. Em Feira de Santana possui ali áreas urbanas, principalmente a Lagoa Grande, né? Em Feira de Santana, que tem também presença de animais silvestres. O corpo d'água é semelhante. Do ponto de vista técnico, existe alguma diferença entre Feira de Santana e Santo Estevão, nesse caso? Para o manejo de um jacaré de papo amarelo em área urbana, existe algum critério, assim, enfim, que seja exigido? No caso, seria o cercamento,
porque em feira é cercado, né? Uma parte é cercada. De vez em quando ele consegue sair, né, para situações ribeirinhas, mas os ribeirinhos eles sabem conviver hoje. E é interessante você ter tocado nesse assunto, porque Feira de Santana tivemos várias ocorrências anos atrás, eu acho que até décadas atrás, que as pessoas pediam para retirar. Então foi feito um trabalho de sensibilização ambiental, né, principalmente pela Unidade Regional do INEMA, Wilson, lá na região. E para você ter ideia, esse jacaré ele apresentou uma alteração clínica, foi para o CEPA das Almas, a gente tratou, e quando foi conversar com a UERJ sobre destinação, se queria aproveitar para destinar para outro lugar, os ribeirinhos estavam, na verdade, se organizando, querendo que o jacaré voltasse. Então, é um exemplo muito bom de como a população ela pode ser bem informada e com a sensibilização ela pode passar a conviver, entendeu? Com o animal silvestre. Sim, claro. Porque a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar num processo dentro das grandes cidades, dentro das cidades mais urbanizadas, de desertificação de fauna, né? De retirar praticamente todos os animais e a gente sempre colocar em áreas virgens que estão cada vez menores. Sim. Doutor, tem vantagens em permanecer no jacaré, ficar aqui? O senhor fala dessa questão da desertificação, o senhor comentou também a respeito da quantidade de animais, e eu acho que isso também serve para uma questão de equilíbrio, né, no local. Quais são as vantagens de ter esse animal na cidade? Além de, obviamente, aqui tem a questão de ser praticamente uma atração turística, né? As pessoas vão muito para lá, quando vem gente de fora, principalmente. Eu quero ver se a gente consegue ver o jacaré, tirar foto, aquela coisa toda. Mas, além dessas questões, existem vantagens técnicas, assim, na manutenção desse animal na Lagoa de Plínio? Então, ele como predador, ele controla, né? Então, ele pode controlar, por exemplo, ele se alimenta de aves aquáticas, né? Em lagoas, aí eu acho que não é esse o caso, mas o Caculé tinha capivara, então ele pode se alimentar de filhote de capivara. Infelizmente não, que eu acho bem fofinha. E essa questão de equilíbrio e o turismo como uma ferramenta consciente, né? Sim. Então, não só o turismo de ver o animal, mas também de informar que vocês, por exemplo, estão preservando a lagoa com a fauna que já tinha e consegue, inclusive, fazer com que a população de Santo Estevão ela tenha uma consciência ambiental, além de ter visitas, né, de escolas, de centros de instituições técnicas ou de outros profissionais, pode atrair também os pesquisadores, né? Sim. E ter uma ferramenta interessante aí de um turismo mais ambientalmente correto, né? Sim, claro. Ecologicamente correto. Sim. Doutor, assim, eu gostaria de saber especificamente qual foi o intuito da visita técnica no último domingo. As pessoas, inclusive, estranharam o fato de ser num domingo. Mas, enfim, qual seria o propósito da última visita técnica do INEMA aqui no município? Excelente tocar nesse ponto. Quando a gente faz a visita no local, a gente é provocado. Então, a gente só vai no local houve uma solicitação. Se for provocado. Pode ser provocado pela prefeitura, pode ser provocado pela secretaria, pode ser provocado pelo cidadão comum. Sim. Né? E a gente trabalha de segunda a segunda. Então, a gente não escolhe no sábado, no domingo, ou na terça, ou na quarta. A gente vai até a região, principalmente numa situação emergencial, de acordo com a agenda, né, da nossa viatura. Porque, inclusive, imagine, é o CETES, né, é estadual. Sim. Então, a gente atende todo o estado. Sul, extremo sul, oeste, atende também o norte. Então a gente encaixa, né, dentro da nossa agenda essa visita, e quando a gente vai fazer essa visita, a gente vai justamente para avaliar a situação e conversar, né, com os gestores da área sobre as possibilidades que podem existir para resolver o problema, entende? Então a gente não vai
a gente só vai, de fato, para resgatar o animal em uma situação, por exemplo, o animal está na área domiciliar, no banheiro, Sim, está numa sala, sim, está no quintal, está apresentando risco para o animal e para a pessoa também. sim, O animal está machucado, então a gente já vai também com o intuito de capturar. Numa situação como essa que existe risco, a gente vai na área para avaliar e considera também o histórico das nossas visitas anteriores. certo. Aí no caso de uma lagoa que está ali com alimentação, tudo adequado, se tiver, na verdade, ali o cercamento e essa sinalização, orientação à população, isso resolveria, de repente, esse incômodo de algumas pessoas, a sensação de insegurança? Acredito que sim, porque a informação ela é poderosa, né? Sim, A informação, no caso, ela é importantíssima, né? Para que a pessoa ela tenha uma sensação de segurança. Eu costumo dizer que o CETAS ele não trabalha apenas com animais, tá. né? E nós somos animais também, né? Só que a gente sempre se colocou fora do reino animal. Mas somos os animais, somos, vamos dizer, primatas humanos, né? Sim, E a gente tem os macacos, são os primatas não humanos. A gente começando de forma biológica, certo? sim, Então eu costumo dizer que o CETAS ele não trabalha apenas com animais. Animais, vamos dizer, que não sejam humanos. sim, Mas eles trabalham com a sensação também de bem-estar das famílias. Porque quando a gente vai até a área e leva a informação, a gente resgata o animal, tira a sensação de impotência das pessoas e dá uma sensação de segurança. sim. No caso, pelo que eu entendo, nesse caso, onde não está havendo ataque, não está havendo avanço do animal sobre áreas residenciais, embora ele dê uns passeiozinhos mais longos, mas volte, ele não entra na casa das pessoas, ele dá uma circulada por ali. Isso apresenta risco a propósito para quem está andando por ali? É como eu falei, se o animal Ó, ele deixa se aproximar... doutor, me perdoe, eu sei que eu estou sendo repetitiva em alguns pontos, mas é porque, de fato, eu realmente quero que essa entrevista seja uma entrevista informativa, tá? Então, assim, como são questões que as pessoas levantam aqui no dia a dia aqui da cidade, então, às vezes eu estou perguntando coisas que, de fato, o senhor já até já respondeu, mas eu quero deixar claro aqui para as pessoas para poder ficar mais didático, tá? Sim, então, é importante frisar que todas essas ações que eu falei, elas diminuem risco. Certo. Existe risco hoje em dia da gente simplesmente sair de casa. Exato. Então já é um risco, né? Sim. Existe o risco de uma criança estar solta na lagoa e entrar sem os pais estarem presentes. Na água. Por isso que a gente fala sobre o cercamento da lagoa, por isso que a gente fala sobre sensibilização ambiental. Sim. E a presença, inclusive, de um profissional, que pode ser um guarda-parque, por exemplo, na região, que possa monitorar ali. estimular uma cultura de coexistência, entendeu? Com a fauna silvestre. Sim. E é importante, pessoal, e aí eu vou falar direto para os meus ouvintes aqui. Qualquer lugar em que haja grande circulação de pessoas, água, independentemente de haver um animal silvestre ou não, as crianças não devem ficar sozinhas, né? Porque, sinceramente, é o que eu sempre falo, o menor risco é o jacaré. O jacaré, a gente está numa lagoa grande, o jacaré pode estar em qualquer lugar, né? Que a gente nem sempre vê exatamente por conta da questão da camuflagem dele, né? E ele tá por ali e a gente não sabe exatamente onde é que ele tá. Para uma criança ser atacada, como algumas pessoas temem, seria essa questão aí que o doutor tá falando dela se soltar, de repente ir para a água. Primeiro que não é para ela estar ali, existe um grande risco de afogamento e tudo mais. Tem gente ali e as pessoas oferecem risco muitas vezes, né? A gente tem casos ali diversos de sequestro, de abuso, etc. Então, um local de circulação de pessoas adultas precisa, logicamente, haver um monitoramento de todas essas crianças. Não é para a criança estar na beira da água, né? O doutor falou aqui a respeito da questão
de acidente quando ocorre ser mais dentro d'água. Então, não existe essa possibilidade também de vocês deixarem uma criança solta indo para dentro da lagoa, né? Embora eu também não veja isso acontecendo. Normalmente as crianças ficam ali passeando só ao redor, né? Mas, enfim. Doutor Paulo Baiano, aqui conversando conosco, é especialista em animais, médico veterinário, especialista do INEMA, em animais silvestres, em animais selvagens. Doutor, então eu gostaria de saber, por último, assim, caso esse animal houvesse uma avaliação e que fosse decidida pela remoção desse animal, o que aconteceria com ele? Então, sendo um animal que ele está bem de saúde, que ele mantém o comportamento natural da espécie, ele vai até os CETAS e a gente busca uma área que a gente chama de área de soltura, que eu não posso divulgar quais são as áreas de soltura, né? Claro. Porque essa área de soltura são áreas mais seguras, que não tem ocorrência de caça, né? Sim. Pelo menos conhecida. São áreas que podem ser monitoradas, por exemplo, áreas que não têm captura de pássaros. Então, tem vários critérios para estar cadastrada como área de soltura no INEMA. E a gente procura uma área próxima do que ele ocorria, né? Com água, com características de Mata Atlântica, por exemplo, e a gente realiza a soltura. Se for um animal que ele já não come sozinho, que não é esse caso, né? Um animal domesticado, então não precisa fazer reabilitação, ou pode ser encaminhado para o que a gente chama de conservação ex situ, fora do ambiente natural, que é para zoológicos, criatórios também. Doutor, esse animal a propósito, eu vejo na internet alguns casos, ontem mesmo eu vi um que me chocou um pouquinho, assim, de um animal. Aí o moço indo tomar banho, de repente o jacaré estava lá dentro de casa. Ele é possível de domesticação? Eu digo assim, não que eu esteja incentivando isso, que eu sou absolutamente contra. Mas por que isso acontece? Então, uma das coisas que acontece é justamente por cevar, né, o animal. Então, o animal ele perde o medo do ser humano. E aí aumenta a possibilidade de aproximação. E aí é como se eu tivesse, por exemplo, não tem animais domésticos que atacam o próprio dono? Sim. Porque a biologia é dinâmica. E aí o que acontece? Claro que um risco de ataque de jacaré, por mais que seja é muito maior, né, a gravidade do que, por exemplo, uma mordida de um cachorro. Um Chernobyl, né? Sim. Então eu também não encorajo a domesticação de jacaré, nem a criação. Existem países que têm, né, legalizado. Sim. É um animal em que ele não tem um apego emocional, pelo menos a ciência não reconhece assim, porque ele o sistema só límbico se acostuma, na verdade. Sim. Isso, o sistema límbico não é tão desenvolvido quanto o nosso, Sim. Né? Que é responsável aí pelas emoções. Sim. Mas é um animal que sofre. É um animal que sente dor, como a gente, porque eles têm as mesmas características, né, corporais da gente, do organismo. Então, ele tem um sistema nervoso e isso faz com que ele sinta dor e sofra. Sim. Então, é importante também não jogar pedra. Não bom o senhor falar sobre isso. Muito bom. Porque tem gente que faz. Caso qualquer animal silvestre adentre em ambiente domiciliar, as pessoas se sintam em risco, né? Sim. Em qualquer situação, o animal esteja ferido, é importante entrar em contato com o Disque Fauna do INEMA. Que aí não é para ligar, é para escrever no WhatsApp. E a gente funciona assim, às 16 horas. Então, pronto. E também nos feriados. Tá, pessoal, o Disque Fauna do INEMA é o 7199-661-3998, 7199-661-3998. Aquele animal ali provavelmente também se acostumou ali com a presença de humanos, né? Pelo visto, porque às vezes as pessoas ficam ali, ele fica ali tomando sol, as pessoas fazendo caminhada ao redor e, tipo,
na paz ali. Só não pode se aproximar, né, doutor? Assim, Isso, não pode se aproximar. Tá. Então, isso. E nenhum animal silvestre, né? Sim. Mesmo o animal silvestre não atacando, porque também o animal silvestre, ele sofre também com a questão emocional, com estresse, né? Sim. Aí vocês devem me perguntar, mas você não falou que eles não sentem emoções, mas eles sentem medo também. Sim, eu falo de apego, né? De apego então, emocional, sim. É importante que o animal ele seja admirado, né? De acordo com a biologia natural dele, a gente respeitando a distância. Nossa, Juliana comentando aqui que teve um episódio em que um homem puxou o jacaré pela cauda de forma agressiva e chutou. Eu não soube disso não, Juliana, senão eu mesmo já teria denunciado ele. Não soube, infelizmente, desse caso. Isso, viu, Luz? Porque a gente tem a Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, e que lá também fala de bem-estar animal, assim como resoluções do Conselho de Veterinária também que fala sobre bem-estar e crueldade animal. Então, uma pessoa que faz esse tipo de ação, ela não está cometendo apenas o crime ambiental, mas também ela está sendo cruel e ela responde na justiça. Inclusive, pode ser denunciada na Polícia Civil, por exemplo. Excelente. Que, aliás, é bem próximo, viu, gente, da lagoa. Aconteceu alguma coisa. Eu acho que o ideal, de fato, é que... Eu acho interessante que a gente fale sobre isso. Primeiro, assim, esclarecer para vocês, né? Tirar todas essas dúvidas que as pessoas falam, parecendo que o jacaré é um Godzilla que vai sair comendo todo mundo. Ele tá ali, tem mais de 10 anos na lagoa, ele tem uma convivência pacífica com as pessoas, embora, como o doutor tenha falado, na água, né, não existe essa garantia, porque aí você vai para o território dele, né, mas enquanto houver essa convivência pacífica, a gente pode coexistir com ele, a gente pode existir junto com esse animal. O ideal, de fato, é que haja esse cercamento ali da lagoa, para todo mundo que também tiver medo, ficar tranquilo, né? E ele também ficar na paz dele, sem que ninguém perturbe nesse sentido que Juliana tá falando aí, do rapaz puxar o rabo e coisa desse tipo, porque isso é maus tratos também, é agressão, é crueldade, e eu acho que isso ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser maltratado, e o jacaré também não vai ser diferente disso, né? Ele também sofre, como disse o Dr. Paulo, que, aliás, agradeço imensamente. Foi uma entrevista extremamente esclarecedora para mim, inclusive, assim, né? Eu aprendo muito aqui no meu dia a dia de rádio. Agradeço muitíssimo pela sua disponibilidade de responder essas perguntas, tá, doutor Paulo? Eu que agradeço o espaço, pode contar com a gente, que é sempre importante a gente estar divulgando, né, informações sobre a fauna, sobre a flora, sobre o ambiente que nós pertencemos, porque os animais eles conseguem conviver com o ambiente e se manter equilibrado, né? Sim. O ser humano ele ainda está aprendendo a conviver em um ambiente que ele consiga manter o equilíbrio, e a gente vê como é difícil, né? Sim. Então, há tanto o crescimento socioeconômico como também, né, um meio ambiente estável que seja bom também para a fauna, para a flora, e que são essenciais também para a ciência, né? Sim, tanto é que a gente tem, por exemplo, o veneno da jararaca, que a gente só associa com a morte, né? Ela também é importante para medicamentos de controle de pressão. Sim, olha, você se beneficia da jararaca e nem sabe. Doutor, muitíssimo obrigada. Eu quero lhe convidar depois para a gente falar sobre animais silvestres no geral, já que o senhor é especialista. A única pessoa que eu normalmente abuso é Marcelo Rocha, da SOS Fauna, lá em São Paulo. Mas já que a gente tem alguém aqui, né, seria maravilhoso se eu aceitasse falar conosco em outro momento. Excelente, excelente. A gente pode conversar sim. Aí só entrar em contato com a Ascom, né, do NEMA, e a gente faz esse espaço sem problema nenhum. Tá bom, agradeço inclusive a Joyce Cerqueira aí que fez essa intermediação. Muitíssimo obrigada, doutor. Um excelente dia para o senhor, tá? Para nós, tudo de bom para vocês, para todos os ouvintes.
Obrigada. Foi aí, doutor Paulo Baiano, especialista, médico veterinário, especialista em fauna, em animais silvestres, animais selvagens, do INEMA, que é o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia, um especialista, enfim, falando com a gente. Na semana que vem vou conversar também com o pessoal do programa Caimã. Eles são do Espírito Santo, são especializados em jacaré do Papo Amarelo, na preservação